Começando o programa Vínculos aqui na TV Mundo Maior. Para você, querido telespectador, que tem acompanhado, sempre estamos falando sobre relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre filhos independentes. Temos uma convidada aqui, que é a Bruna Moura, né? Mas antes de apresentá-la, quero trazer uma frase para você. Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe, não tenho medo de vivê-la. Augusto Cury. E a nossa convidada de hoje, que eu quero já agradecer, né, pela sua presença, ter aceitado o nosso convite, a nossa querida Bruna Moura. Olá, Bruna, Nando. obrigado, viu, por estar aqui conosco hoje. Imagina, eu que agradeço. É uma grande honra poder participar. E beleza, então o tema é filhos independentes e a gente então quer saber de você, Bruna, quando é que você tomou essa decisão de morar sozinha? Né? Quando foi isso? Apesar da sua juventude, você ser jovem, né? E já tomou uma decisão dessa de morar sozinha? Sim, faz 5 meses só. 5 meses? Sim, né? bem pouquinho. E eu tomei essa decisão por conta de problemas que eu tive em relação ao meu padrasto e à minha mãe. Ah, entendi. Mas eu sempre fui um tanto independente, desde mais novinha. Eu tenho irmãos, mas a diferença dos meus irmãos é de uns 11 anos, eu sou a mais velha. Então, por muito tempo eu fui a filha única, aquela que ajudou minha mãe a arrumar casa, fazer tudo. Então, eu sempre tive um quezinho, assim, de já me virar, sabe? E aí, quando as coisas na minha casa começaram a desandar, foi a hora que eu vi que eu tinha que sair. E, Bruna, você demorou para tomar essa decisão, né? Faz pouco tempo que você está, né, como você mesma disse, demorou para você? Você pensou muito? Sim. A minha mãe e o meu padrasto, eles estão juntos já há uns 8 anos e a gente sempre se desentendeu desde o começo. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu pensava assim, um dia eu vou conseguir sair, vou me livrar disso. Aquele pensamento até de todo adolescente que fala, eu quero criar minha independência, né? E quando eu ia fazer 18 anos, eu falei, quando eu fizer 18 eu vou sair. Só que quando eu fiz 18 anos, as coisas meio que melhoraram. Sabe quando a maré dá uma baixada? Entendi. Então eu fiquei, aquele sentimento eu ainda tinha, aquela vontade de sair, mas eu falei, não é tão necessário agora. Porque bate um medo, né? Todo jovem fala, eu quero sair, mas sempre bate um medo. E aí quando eu fiz 19, as coisas começaram a piorar e eu falei assim, não, agora eu vou. E aí foi, a primeira decisão que eu tomei foi um choque, eu não contei pra ninguém, e eu mesma fiquei comigo, tá, eu vou, mas e agora? E aí eu pensei muito e fui me virando sozinha, sabe? Eu não comentei nada com a minha mãe, nem com ninguém, e eu fui arrumando. Eu só contei pras pessoas quando já tava com quase tudo certo, inclusive pra minha mãe. E como que a sua mãe reagiu, por exemplo, a essa mudança assim brusca, né? Porque é uma mudança brusca. Ela esperava isso? Não. Você tinha algumas vezes falado, mãe, eu vou sair de casa. Você tinha falado? Já? Olha, a gente brigava muito, né? E às vezes durante as brigas eu ameaçava sair. Só que ela não acreditava, e nem eu, pra falar a verdade. E aí, quando a gente teve a nossa última briga, que foi quando eu realmente decidi, assim, eu falei pra ela que eu iria sair. E ela não acreditou. Ela ainda fez assim, tá bom, vai. E aí, como eu disse, eu não contei pra ninguém, resolvi tudo. Quando estava tudo pronto, que eu fui contar pra ela, foi um choque. E aí, só que eu falei assim, eu te avisei na outra briga. Se você não achou que eu tava falando sério, eu estava falando sério. E ela ficou bem mal. Ela passou 3 dias chorando, assim, seguidos. Só que, e assim, doeu em mim também, ver a minha mãe mal, sofrendo. Só que eu precisava pensar um pouco em mim, sabe? Eu já tinha sofrido muito, eu já tinha passado por muita coisa pra chegar a essa decisão. Eu não fui mimada, sabe? Eu não falei, vou sair porque algo tá me incomodando. E você não. tentou nessa ocasião, aí, em toda essa fase, né, melhorar o seu relacionamento com a sua mãe, ou mesmo com o seu padrasto? Você tentou de alguma forma fazer isso ou não? Olha, eu tentei, mas ao mesmo tempo confesso que nem tanto, assim. Sim. Com a minha mãe eu me esforçava um pouco mais. Mas com ele, a minha paciência ia esgotando muito rápido. Porque assim, ele não é de tudo, de 100% uma pessoa ruim. Só que é assim, de acordo, se as coisas estiverem boas pra ele, estiver da forma como ele gosta, como ele quer, pronto. Ele é uma ótima pessoa, sabe? Ele é disposto a ajudar. Agora, se sair daquilo que ele gosta 1%, pronto. E a gente tinha opiniões muito diferentes. E eu me esforcei um pouco, na medida como eu conseguia também, pra gente se dar bem, mas
Não deu. E você já, então, quando tomou essa decisão, tudo já estava preparado, né? Porque quando a gente toma uma decisão, você já estava no teu caminho lá, já tinha arrumado as suas coisas, já tinha algum caminho. Você encontrou, quais as dificuldades que você encontrou, assim, para entrar nessa fase nova de estar sozinha? Olha, a maior dificuldade que eu encontrei estava em mim mesma. Ah. Porque eu estava com muito medo, sabe? Apesar de eu saber o que eu queria, de eu ter certeza que aquilo me faria bem, eu fiquei com muito medo. No meu trabalho, as pessoas me ajudaram muito, me dando muitos conselhos, sabe? Mas eu ficava naquela... Gente, e no fundo, eu tinha uma esperança de que no dia que eu fosse sair de casa, a minha mãe ia falar, não, você não vai, e eu ia voltar atrás, sabe? Mas enfim, não aconteceu e eu saí mesmo. Mas a maior dificuldade foi essa, em mim, porque graças a Deus eu consegui arrumar uma casa rápido, numa condição que eu conseguia pagar, eu estava trabalhando, sabe? Então, tudo correu bem como deveria correr. Eu acho que a maior dificuldade foi dentro de mim, até porque, como eu disse que eu não contei pra ninguém, eu fiquei com aquilo, fui correndo atrás de tudo, as coisas começaram a dar tudo certo, só que eu ainda tinha o ponto de que eu tinha ainda que contar pra minha mãe, né? E eu falei, gente, eu tô aqui planejando sair de casa e a minha mãe nem imagina, né? Nem sonha. Isso me deu muito medo. Mas era o melhor. Porque para dar esse passo, você já tinha que ter, né? Quando eu coisa. tomei a decisão, eu fiquei muito em cima do muro, assim, e quem me ajudou muito foi o meu pai, assim, porque apesar dele ser separado da minha mãe desde que eu tinha 6 anos, a gente tem uma relação boa hoje em dia. E eu conversei com ele e ele foi me ajudando muito, porque ele foi a única pessoa que sabia, né? Demorou um pouquinho, mas ele ficou sabendo primeiro que todo mundo. E ele me ajudou muito, então eu fui desenvolvendo e as coisas foram fluindo, assim, numa facilidade, porque eu falava muito pra Deus assim, se não for da tua vontade que eu saia, se isso não for o melhor pra mim, faça com que dê tudo errado. Sabe, eu pedia, nossa, tomara que eu não ache casa, então, que eu não tenha dinheiro, sei lá, que caia um avião, mas que aconteça alguma coisa de errado. E tudo foi acontecendo certo, então eu ficava, tá, então é pra eu sair mesmo, né? E aí eu saí. Muito bem, olha, como passou rápido esse bloco Nossa, mas aqui, já. né? Tão gostoso estar aqui conversando com a Bruna. Você fique aí, porque aí a gente vai perguntar depois para a Bruna outras situações muito interessantes, não é? Sobre essa questão do jovem, ou como ela, né, de ser independente, morar sozinho. Então a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Leve para casa o DVD com os temas Depressão e Obsessão. Mais um produto especial da TV Mundo Maior. A maioria das pessoas já se sentiu triste em algum momento da vida, mas quando essa tristeza não passa e começa a atrapalhar o nosso cotidiano. Doutora Marlene Nobre fala de culpa e depressão, abordando o universo dos pensamentos e apresenta os estudos de André Luiz e Chico Xavier para o alcance da felicidade e da plena saúde mental. Obsessão, como ela se instala e como evitá-la. Anete Guimarães nos mostra como a obsessão é tão contagiosa e perigosa quanto uma infecção parasitária. Além disso, aprenda como podemos condicionar o pensamento para a nossa felicidade e a das pessoas que amamos. Adquira e auxilie na divulgação espírita, estude os temas, exiba no centro espírita que você frequenta ou presenteie um amigo. Adquira através do site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. É a TV Mundo Maior ajudando a você ser um mensageiro de luz.